E é até engraçado, porque a gente vai começar a falar um pouquinho mais da sua história como profissional do futebol, já você é campeão brasileiro. É. Já no ano que vira campeão brasileiro, num time muito diferente, posso falar assim? Porque era um time. Eu não era nascido ainda, mas quando você olha, você analisa, não só as estatísticas, mas analisa nome a nome, foi um time montado, mas ao mesmo tempo um time que foi se formando ao longo do caminho, ou não? É assim, ali a gente era uma equipe com 90% de jogadores da base, tá? Se eu não me engano, o mais velho da base tinha 23 anos. O mais novo fui eu que surgi com 17 e no título mundial eu já tinha completado 18 anos, que eu fiz em março. E, se eu não me engano, o título foi disputado em julho. O brasileiro terminava em julho. E outros jogadores, como o Gilmar, como o Júnior, que foi cria do Flamengo, mas estava ali naquele momento, também, né, que é uma liderança positiva. O Gotardo, aí o Gaúcho, o Idemar. Você tinha vários outros jogadores que já estavam lá também. Só que era assim, uma equipe, né? Que ela era muito boa, de qualidade, porque essa base dessa geração, que não era a minha geração, eu peguei eles lá na frente, mas a geração de Djalminha, Júnior Baiano, Rogério, Nélio, Paulo Nunes, Fabinho, Marquinho, Marcelinho Carioca. Era uma geração, cara, que esquece. O Fabinho que você fala é o Fabinho hoje, Fabinho Soldado? Não, era o Fabinho, que jogou no meio-campo também, mas o Fabinho, antes ainda do Fabinho Soldado, que hoje é diretor executivo lá do Corinthians, né? Então, essa geração ganhou tudo, cara. Djalminha, essa geração tinha uma qualidade. Luiz Antônio, essa geração era de uma qualidade absurda. Absurda, tá? Absurda. Tanto é que eles já vinham numa sequência no profissional. Só que antigamente não pegava essa geração e botava todo mundo, porque tinha esses outros jogadores. Tinha uma espinha dorsal ali que esses jogadores iam completando, né? Então, é o que eu digo para todo mundo e sem sombra de dúvida. O Flamengo tinha uma geração ali, porque aí depois eu subi. Na minha geração era o Sávio. Depois veio o pessoal mais de 7,5 e tal, né? Então, subia um pouco, porque essa geração subiu quase todo mundo dessa geração, que é difícil, né? Se aproveitou quase todo mundo, tá? É... E o Flamengo tinha ali uma equipe que foi campeão em 92 com o mais velho 23. Então ele tinha ali mais 10 anos de conquista. Isso aí, sem sombra de dúvida. Ia marcar a história, como foi marcado em 80, naquela geração ali atrás, como foi marcado agora em 2019. Então o Flamengo tinha. Tanto é que todos os jogadores que saíram foram bem-sucedidos e ganharam títulos importantes nas equipes no qual ele disputou. Você pode ver aí. Marcelinho pro Corinthians, Paulo Nunes, Grêmio e Palmeiras. Palmeiras. Júnior Baiano, Palmeiras, Marquinho, Palmeiras, eu e Fabinho, Cruzeiro. Todo mundo, entendeu? Mas sabe, todo mundo estava junto dentro do Flamengo. Entendeu? Então ele foi. Ali era um time que não era tão badalado como foi o time do Botafogo, que o melhor time realmente era do Botafogo. Né? A equipe do Botafogo era muito badalada e muito boa também, grandes jogadores. Né? Mas ali tinha uma galera subindo ali no profissional que já tinha sido campeão em 91 da Copa do Brasil e do regional. Então, e uma galera muito forte que ainda estavam se consolidando a fazer o nome. Por exemplo, o Kiko de Djalminha jogou no Flamengo. Era Então, isso. não teve tanta assim. O Djalminha, né? Imagina, o Djalminha, eu tenho pra mim, o Djalminha é um dos caras, dos gênios do futebol, tá? Joga muito. Artista da bola, o É, Djalminha? é. E artista daquele artista com um pincel fino, sabe? Que faz aquelas coisas de pincel fino. Então, quer dizer, não deu nem tempo, tá? Pra esses caras, assim, se desenvolver tanto no Flamengo, né? Do Flamengo, para se consolidar como se consolidaram nas outras equipes. Então aquilo ali era uma maturação normal, era um processo natural que eles vinham vindo, mas só que ganhando título, né? E aquilo ali se desfez da noite pro dia, numa administração, né? Passou os jogadores a não ter tanto valor, essas situações, e trocava e vendia, enfim, dessas situações, os valores até
abaixo, vamos dizer assim, e a galera foi bem sucedida. Então, assim, foi uma equipe que não tinha tanta ainda importante, tanto nome, tanto peso, como a equipe do Botafogo, né? Mas era uma equipe muito boa. E tanto é que você, numa final, você botar 3-0 no primeiro jogo não é, né, para uma equipe do Botafogo. E depois você manter aquilo ali. Então, eu acho que é uma equipe que veio até no campeonato, perdeu 7 rodadas também e tal, vinha no campeonato naqueles oscilando, mas quando entrou naquele funil, a galera deu conta e foi, entendeu? Então, eu acho assim, foi uma geração que que o Flamengo perdeu ali, uma geração que, com certeza, não tenho sem sombra de dúvida, era uma geração que ia trazer muitas alegrias. Não ia ficar esperando até 2019 para dar essa alegria, não. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!